Olá, meu nome é Mohana, sou de Cascavel, no Paraná, trabalho com terapias em saúde integral. Eu tenho como formação acadêmica o curso de farmácia, então eu me baseava muito na medicina tradicional, relacionando muito as questões das doenças, sempre por causa de um vírus, por causa de um vento, por causa da estação do ano, né? Sempre com todas aquelas memórias que a gente tem ligadas e tudo voltado para o medicamento. Sempre vamos lá com anti-inflamatório, vamos lá com analgésico para ir resolvendo. Depois da Germânica, eu digo que foi uma abertura nos olhos total para uma nova consciência sobre o corpo, sobre o ser humano, sobre a nossa vida. Entender realmente a causa de tudo, entender aonde tudo realmente começa e ajudar o corpo a partir daí então nos movimentos de cura. E como minha formação é em farmácia, eu sempre tinha um pensamento muito voltado para o cartesiano, muito voltado para se tem risco de colesterol, vai ter um infarto, tem, né, toda essa relação sempre que a gente fica escutando dos outros. Teve fulano com câncer, você vai ter câncer, vamos cuidar da hereditariedade, toda essa questão, né? E a partir então da Germânica a gente aprende que a doença, na verdade, ela não é uma doença, ela vem para nos ajudar no momento em que passamos por um conflito, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Compreender e você passar a associar isso não só para os pacientes, mas para a gente mesmo. Quando você dá um espirro, você sabe que não é uma gripe que está vindo, você entende o porquê daquele espirro. Quando você começa a ter um sintoma, você consegue já compreender mais ou menos o que vem acontecendo para ter aquele sintoma, e isso faz toda a diferença. Você não ser mais dependente de medicamento, não ser mais dependente da doença, e sim da vida. Eu conheci a Marina em 2015 por meio das redes sociais, quando eu comecei a olhar diferente, tentar sair do normal, porque eu sempre era muito focada naquele tradicional, e quando abri um pouquinho os olhos eu comecei a pesquisar, e nisso encontrei a Marina e mal sabia que éramos da mesma cidade. E entrei em contato com ela e passei a fazer cursos presenciais em que ela promovia, e estando sempre juntos, sempre próximo, até que chegamos juntas na Germânica no curso online. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com a questão do online, para mim me concentrar, para que eu tivesse foco. Porque parece que eu necessito de um movimento, eu necessito de algo mais próximo. Mas, ao mesmo tempo, o curso da Germânica Online, ele me superou as minhas próprias expectativas perante o curso. Porque ao mesmo tempo que é online, foi muito próximo o nosso contato da Marina, foi muito próximo a atenção que ela deu, a questão das dúvidas, a questão dos encontros em que a gente tinha ao vivo nas quintas-feiras, e isso tudo fez totalmente a diferença. E por mais que, de certa forma, as aulas em si eram naquele método online tradicional, eu não tive nenhuma dificuldade, foi muito tranquilo. Para mim assistir um vídeo assim era terrível. Era aquela questão assim de... Eu não gosto de vídeo. Eu não... Sabe? Me mandam um vídeo, eu não assisto, para ser bem sincera. Eu gosto de coisas mais rápidas, né? E a aula parece que fluía, quando via acabava e aqueles minutos passavam voando. Era muito gostoso. Muito bom. As vantagens do curso online é que eu pude colocar dentro dos meus horários disponíveis o curso. Então eu não tive que mudar os meus horários para poder fazer o curso que entrou nos meus horários, e isso foi muito bom. Então eu pude, aonde eu tinha um tempinho, parava, assistia uma aula, às vezes entre um paciente e outro dava tempo de assistir uma aula, e isso foi um diferencial muito grande, porque eu não tive que perder fim de semana, eu não tive que perder às vezes tempo que a gente acaba perdendo, e você vai colocando naquele tempo ocioso, então a gente ganha tempo com o curso online. Já tendo tido uma outra experiência de cursos que trabalham a Germânica, e esse por ser introdutório, eu achei que ele foi bem abrangente. Quem não tinha conhecimento algum, que já era diferente do meu caso, que já havia um conhecimento prévio, claro que muita coisa eu aprendi nesse introdutório, então no próprio introdutório eu já aprendi coisas que eu não sabia. Eu achei que ele foi bem abrangente.
Ele, para quem desconhecia, conseguiu ter uma noção exata do que é a germânica e conseguiu realmente passar a vivenciar a germânica, porque a germânica não é algo que eu pego para praticar no outro, né? A gente vai vivenciando na nossa vida ela, no nosso dia a dia. Então, mesmo sendo um curso introdutório, essa vivência já foi possível. Eu sempre tive muito medo da doença. É uma coisa muito particular minha, assim. É como se fosse um grande monstro. E a hora que você começa a conhecer realmente a germânica, a essência dela, esse monstrão vira assim uma coisinha pequenininha e que você passa a entender que ele é só um detalhezinho para o teu processo de vida, processo de sobrevivência e de fortalecimento do seu corpo. Então isso faz muita diferença na minha vida, do antes e no depois, de desmistificar algumas coisas para que a gente perca um pouco esse medo, né, desse super monstro que é a doença muitas vezes. Então, nisso eu digo que fez assim, uma diferença muito grande pessoal, para mim realmente. É aquela questão de você ter uma dor, você não correr para o Dr. Google e começar a descobrir que você pode ter 50 tipos de doenças, uma mais perigosa que a outra, e sim entender que aquilo é um processo natural do seu corpo e entender também o porquê que começou e que logo vai acabar. Então, isso que é muito importante, que a germânica nos ensina que nada é para sempre. E eu acho que isso que é o mais importante e fundamental. Para os pacientes foi assim uma grande, como que eu posso dizer, uma revolução no resultado dos exames, do acompanhamento dos pacientes. Porque quando eles conseguem entender o porquê eles estão naquele processo, eles conseguem ter um novo olhar e ajudar eles próprios. Então, os resultados são fantásticos. Eu tive resultados lindos, eu tive pessoas cada vez mais felizes com seus resultados, curas chegando muito mais rápido, aquela dor que eles achavam que nunca ia embora e aquela doença que eles achavam que mataria, curou. Então, foram resultados bem expressivos. A Marina, quanto professora, para mim não foi nenhuma grande surpresa, porque acompanhando ela da forma em que eu já acompanhava nos cursos presenciais, da dedicação, do comprometimento, da segurança dela no que faz, então foi muito tranquilo ver esse desabrochar dela nesse novo ramo, nessa nova etapa da vida. Então foi muito gratificante ter ela como professora. É muito bom ter alguém tão próximo, com uma sabedoria tão grande, tão imensa sobre essa ciência tão linda que é a medicina germânica. E surpresas foram realmente sempre positivas, mas algo que já era muito esperado. Esse sucesso todo, quanto todo o preparo, todo o planejamento e todo o estudo que ela teve com a medicina germânica. Então eu gostaria de deixar minha gratidão à Marina, por mais que eu já havia um prévio conhecimento da medicina germânica, ela veio me inspirar mais ainda, me trouxe a ciência direto da fonte, por ela ser essa inspiração na vida de muitas pessoas, de muitos terapeutas, de muitas pessoas que apenas querem para si mesmo, e por ela ser esse instrumento de nos trazer essa grande ciência, essa grande fonte de sabedoria que é a Germânica Heilkund. E gostaria de dizer que a todos o quanto é válido e o quanto nos faz bem conhecer a Germânica Heilkund. Então eu recomendo que todos busquem estudar, busquem conhecer e busquem beber um pouquinho dessa água que tem tanto valor.